Boa noite, irmãos. Mais uma vez, a minha saudação na graça e na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Vamos abrir a palavra de Deus para o Evangelho de Jesus, conforme o relato de Marcos. Desta vez, no versículo de número 18, onde nós queremos pensar sobre a autoridade de Jesus. Marcos capítulo 12, verso 18, diz o seguinte, a palavra de Deus. Os irmãos encontraram? Amém. Queria reforçar um desafio que fiz há algumas semanas atrás, de que se você puder, traga a sua Bíblia de papel. Ela ajuda você. Não tem nada de sagrado no papel, não é a demonização do eletrônico, mas tem uma questão que facilita. Por exemplo, quando nós estamos trabalhando o texto, você consegue ter perspectiva diante dos seus olhos de mais versículos. E se talvez você não tenha uma mente tão treinada a prestar atenção, talvez o seu celular pode tocar uma notificação, e aí, às vezes, você se distrair. No entanto, se você fizer, não é um problema, tá? Essa é uma questão sua com Deus, e nós temos pessoas maduras o suficiente para saber que esse é um momento importante para a sua vida. Amém? Então, vamos olhar o texto, vamos tentar estudar um pouquinho aqui o que esse texto nos ensina sobre quem é Jesus e sobre o que significa segui-lo. Marcos capítulo 12, verso 18. Então, os saduceus, que dizem não haver ressurreição, aproximaram-se dele e lhe perguntaram, dizendo: Mestre, Moisés nos deixou escrito que, se morrer o irmão de alguém e deixar mulher sem filhos, seu irmão a tome como esposa e suscite descendência a seu irmão. Ora, havia 7 irmãos. O primeiro casou e morreu sem deixar descendência. O segundo desposou a viúva e morreu, também sem deixar descendência. E o terceiro, da mesma forma. E, assim, os 7 não deixaram descendência. Por fim, depois de todos, morreu também a mulher. Na ressurreição, quando eles ressuscitarem, qual deles ou de qual deles ela será esposa? Porque os 7 a desposaram. Respondeu-lhe Jesus: Não provém o vosso erro de não conhecerem as Escrituras e nem o poder de Deus? Pois quando ressuscitarem de entre os mortos, nem casarão, nem se darão em casamento. Porém, são como os anjos no céu. Quanto à ressurreição dos mortos, não tende lido no livro de Moisés, no trecho referente à sarça, como Deus lhe falou: Eu sou o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Ora, ele não é Deus de mortos, e sim Deus de vivo. Laborais em grande erro. Até aqui a leitura da palavra de Deus. Eu queria convidar você a ir mais uma vez ao Senhor comigo em oração. Senhor, tua palavra está aberta, foi lida e será explicada para o meu coração e o coração dos meus irmãos. Que o Senhor remova do meu coração e dos meus irmãos a incredulidade. Que o Senhor remova dos nossos corações as distrações. Dê-nos pelo teu próprio Espírito, Senhor, um ouvido que não somente ouve, mas escuta e guarda a tua palavra de modo que ela venha a gerar frutos em nós. Esse é o teu povo, essa é a tua palavra, que o Senhor use para o avanço do teu reino nesse tempo, em nome de Cristo. Amém. Bem, irmãos, a gente está diante de mais um evento, um episódio de Jesus lidando com os seus opositores no templo. Esse evento marca os eventos da semana do fim do Salvador.
Vocês lembram que ele chegou em Jerusalém, depois do encontro com o cego Bartimeu na estrada de Jericó, saindo da cidade de Jericó, melhor dizendo, entrou aclamado pela multidão num jumentinho para cumprir a profecia do Antigo Testamento, e agora ele vê uma árvore, uma figueira mais precisamente, e ao olhar essa figueira, procura nessa figueira um fruto, mas não encontra nenhum fruto, e então ele faz um dos seus milagres, ele amaldiçoa a figueira de modo que ela seque, e nós aprendemos que essa maldição da figueira, ela é um juízo contra a nação de Israel. Esse juízo que Jesus profere contra a nação de Israel, porque ele veio para os seus, se dá porque os seus não o receberam. E agora, os israelitas estão batalhando contra Cristo, tentando, de alguma maneira, preparar uma cilada para que ele caia. Domingo retrasado, se você lembra, os fariseus, junto com os herodianos, chegaram para ele e perguntaram se eles deveriam dar tributo. Ao que Jesus respondeu, a famosa frase: dai a César, dai a Deus. Então nós estamos dentro do mesmo contexto, num contexto em que os grupos judeus estão desafiando Jesus. Eu digo os grupos por quê? Porque uma simples leitura do Novo Testamento, você percebe que não existe judaísmo do primeiro século. O pessoal fala, os judeus da época de Jesus. Aí você pergunta assim, que judeus? Só nessa passagem você tem fariseus, herodianos e saduceus. Você tem samaritanos, você tem um Arum, que não seria propriamente judeu, mas dessa descendência de israelita. Então você tem esse grupo. E é interessante como cada grupo confronta Jesus com aquilo que lhe é caro. Os herodianos perpetuavam o governo de Roma, portanto perguntaram a Jesus sobre imposto. Mas os saduceus eram um grupo teologicamente preocupado. E o texto que nós lemos, o autor bíblico já dá para nós uma nota sobre a pergunta que eles vão fazer. O autor explica para a gente quem são os saduceus e quais são as suas convicções. Olha comigo no verso 18. Então, os saduceus, eles dizem não haver ressurreição. Aproximaram dele. Essa pergunta é muito importante, essa informação é muito importante. Porque eles não criam na ressurreição, mas a pergunta deles é sobre ressurreição. E aqui já aprende um pouquinho sobre o coração da oposição com Cristo. As pessoas não questionam a Cristo com um interesse genuíno de compreender as verdades, mas elas questionam a Cristo para tentar destroná-lo em sua sabedoria. Isso não acontece somente há 2000 anos atrás, ou não acontecia somente 2000 anos atrás. Também nos dias de hoje, as pessoas questionam a Deus. Não é? Se Deus é bom, por que existe tanta guerra? Se Deus é bom, por que o fulano foi acometido com câncer, o Beltrano perdeu a mãe e assim sucessivamente? E o que eu quero mostrar para vocês é que parte desses questionamentos consiste no mesmo problema dos fariseus. Um problema de não conhecer a Escritura e nem conhecer o poder de Deus. Observe então que os fariseus, eles tinham essa crença básica. Eles não criam na ressurreição e eles também não criam nas outras partes da Bíblia. As únicas partes que os saduceus criam eram os 5 primeiros livros, chamado Pentateuco: Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. E aí eles chegam para Jesus com até um certo respeito. Olha, mestre, Moisés nos deixou escrito que se morrer o irmão de alguém e deixar mulher sem filhos, seu irmão a tome como esposa e suscite a descendência do seu irmão. Se você lembra das pregações de Ruth, nós explicamos um pouquinho da lei do levirato. O que é isso? O Senhor
havia distribuído, não nessa época, mas ele iria distribuir a terra nas 12 famílias de Israel. E nós sabemos que essas famílias não poderiam serem extintas. Lembra, a gente aprendeu aqui na escola bíblica que a tribo de Benjamim foi duramente atacada na guerra civil, depois de abusar a esposa, a concubina do levita. E eles, na hora que perceberam que iam matar todo mundo, disseram, não, calma, não vamos matar todo mundo não, porque são nossos irmãos e precisamos perpetuar a descendência. Ruth lembra da gente desse cenário. Ela perdeu o marido, não tinha filho, então voltou para encontrar o parente resgatador, que a gente aprendeu um pouquinho lá sobre Boaz. Então havia essa lei. Só que o ponto interessante é que os saduceus não tinham a preocupação com essa lei. E aí eles criam uma situação hipotética, né? Você já ouviu o que eu chamo de ateu todinho? Tem a pergunta do ateísmo todinho, se Deus é tão grande, se Deus é todo poderoso, ele pode criar uma pedra maior do que ele, sobre a qual ele não pode carregar? Aí uma vez a pessoa me fez essa pergunta, e era não era uma criança, um adolescente, por incrível que pareça, era um homem maduro, com um certo título acadêmico, alguém que era versado com a leitura. E eu pensei, você não está querendo saber, não, você está querendo provar que você é mais esperto do que eu, está querendo me pegar, eu não vou responder a sua pergunta. Mas se você tem essa curiosidade, não, porque Deus não pode fazer nada contrário à sua própria natureza. Então, essa é uma explicação bem breve. Mas tem muitas perguntas que não visam, irmãos, o aprendizado objetivo das coisas. Elas só querem pegar. E o grande fato aqui, dentro dessa narrativa, é que eles queriam pegar Jesus para quê? Para desqualificá-lo, e em desqualificando ele, eles poderiam aprisioná-lo e eventualmente prendê-lo e matá-lo. Todas as saídas geniais de Cristo, elas vêm para nos mostrar que ninguém tira a vida dele, ele mesmo é quem a dá. Então isso é um ponto muito interessante. E aí eles perguntam, observe que Jesus não responde à pergunta deles sobre a mulher, num primeiro momento. Jesus diz para eles assim, o erro de vocês provém de não conhecerem as Escrituras. E como consequência de um analfabetismo bíblico, eles também não conhecem o poder de Deus. Eu fiquei pensando quantas vezes a gente erra por não conhecer a Escritura nem o poder de Deus. Eu estava lendo um pouco sobre esse texto, aí eu vi um camarada que fala assim, uma vez eu vi a pessoa dizendo assim, fulano ali é só pela graça. Fulano ali é só a graça. Aí a pessoa perguntou, e você, é o quê? Quando a pessoa, ela fala isso, ela está apresentando, mesmo que inconscientemente, que ela não foi por graça, ela era uma pessoa boa, Deus fez um grande negócio em ter ela. Agora o cara que está bebo, 5 horas da manhã, deitado na calçada, com um cachorro lambendo a boca dele, aí precisa de graça para ele. Mas para mim, que sou 10 anos, não precisa. Só precisa, aí não sei, né? Você já viu esse negócio? Fulano ali é só Jesus, né? E você? É quem? Você não precisa de Jesus, não? Então, às vezes, nós temos uma falta de desconhecimento da Escritura e do poder de Deus, da grandeza do plano de Deus, não é? Da grandeza do plano de Deus. E o que Marcos vai colocar, o que Jesus vai colocar, é que esse problema é um problema de falta de conhecimento bíblico. Observe, gente, que conhecimento bíblico não é para você matar as suas curiosidades. Conhecimento bíblico deve ser valorizado porque ele revela para a gente o poder de Deus, certo? Eu não conto quantas vezes eu já fui escorraçado por ser a favor do ensino da educação teológica. Então, nossa igreja, nossa tradição, ela valoriza historicamente
o anti-academicismo, o anti-estudo da Escritura com profundidade. Isso nós, talvez aqui na nossa igreja, não sei como é que tem, mas na Igreja de Cristo, ao longo do Brasil, a gente andava por aí durante muito tempo, o pessoal, negócio de teologia esfria o crente. A letra mata, já viu? As muitas letras te enlouqueceram. Já viu esse negócio? Todos os textos tirados de contexto, que não militam contra o ensino da Escritura, nem o estudo da Escritura. Mas eles, na verdade, fundamentam o que diz a Escritura. Eles encorajam o estudo da Escritura. Tem um camarada, um stand-upper, até já mencionei ele aqui num sermão atrás, o nome dele é Rodrigo alguma coisa. Aí ele estava conversando com um crente, né, e falou assim, cara, e quem é Jesus para ti? Não, Jesus é tudo. É tudo para mim? É. E como é que tu se relaciona com esse Jesus? Cara, eu vou para a igreja, e esse Jesus que é tudo deixou um livro. Nesse livro, ele diz tudo aquilo que eu preciso para a vida e piedade, para um relacionamento com ele. Esse livro é uma carta de amor que esse Jesus, que é tudo para mim, deixou para mim. Aí o cara perguntou, tu já leu? Aí o cara, não li. Não me interesso, porque eu tenho coisas mais urgentes, porque o que importa são coisas práticas. É da ordem prática da coisa. Estudar pensamento, estudar a Escritura, não importa. Alguém me disse assim, eu não quero Jesus, eu não quero teologia, eu quero é Jesus. Aí eu pergunto, que Jesus você quer? O filho de Maria? Isso é doutrina. Para você ter uma boa ética do trabalho, para você ter uma boa ética da família, uma boa ética do amor, uma boa ética do cuidado, você precisa de fundamentos, de verdades, que dê subsídio para você. Porque senão você vai fazer as coisas simplesmente porque é certo. E observe que tem muitas pessoas que fazem aquilo que é certo. Mas fazer o que é certo, sem as verdades por trás, nutrindo, banhando as ações, é chamado de tolice em Provérbios. Nunca me lembro de um sermão, nunca me esqueci de um sermão que eu vi, que o pastor diz assim, 2 pessoas podem estar fazendo a mesma coisa, do mesmo jeito, uma está pecando e outra não. Por quê, gente? Quando o assunto é relacionamento com Deus, os porquês são mais importantes do que os comos. O porquê é mais importante que o como. Então, pense alguém que vai dar uma cesta básica, certo? Aí você vai dizer, se a pessoa estiver com fome, não importa porque ela faz isso, importa que eu vou me alimentar. Mas observe que a última esfera da vida que importa é Deus. Então, se alguém está fazendo ali o bem por causa só da outra pessoa, por causa de si mesmo, como uma espécie de alívio moral, e não faz com a glória de Deus, para o faminto vale, mas para Deus não vale de nada. É o princípio de 1 Coríntios capítulo 10, 31. Quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, façais tudo para a glória de Deus. Mesmo que você faça uma coisa que horizontalmente é correta, mas aquilo que informa, aquilo que te motiva, não é a glória de Deus, você está fazendo uma coisa que não agrada a Deus. Por isso, passos práticos para isso. Você precisa conhecer a sua Bíblia. Um passo prático que você deveria tomar daqui, você precisa conhecer, saber manusear a Bíblia. Saber manusear, saber abrir, decorar versículo, estudar a doutrina, estudar a história da igreja. Certo? Isso é uma decisão prática que você tem que tomar. Estudar, conhecer. Existem 60 mil religiões no mundo. E se os muçulmanos estão corretos, nós estamos condenados ao inferno. Você já parou para pensar por que você está correto e eles estão errados? Eu não estou falando, gente, de decisões, de pensamentos que vão mudar o seu dia amanhã. Estou falando de decisões que mudam a sua eternidade. Por isso você precisa estudar a sua Bíblia. Você precisa conhecer a doutrina, você precisa conhecer a história, você precisa conhecer aquilo que Deus diz e que Deus fez.
não conhecer a Escritura vai roubar de você o conhecimento do poder de Deus. Por isso, meu irmão, estude a Bíblia. Olha, irmãos, parece uma coisa óbvia que eu vou falar. Mas Deus, quando Ele quis se revelar conosco, Ele deu o que para a gente? O que é isso aqui que está na minha mão? É um livro, né? O que é que você, honestamente, parando-se para pensar um pouco, o que é que a gente acha que Deus queria quando Ele nos deu um livro? Alguém diz, eu já sei, deixar aberto no Salmo 91 para espantar mal olhado. O que é que você acha que Deus queria quando Ele nos deu um livro? Queria que nós lêssemos. Queria que nós... Não sei ler, tem Bíblia em áudio. Não tenho dinheiro para me comprar um livro, um recurso. Você tem bilhares de recursos gratuitos que podem lhe ajudar a conhecer mais a sua Bíblia. E isso, se você for alguém que não conhece a sua Bíblia, você vai perder a fonte do conhecimento do poder de Deus. Conheça a Bíblia, gente. Conheça a Bíblia. Estude a Bíblia. Leitura bíblica anual, estudo profundo de um livro. Pense, analise, compre bons livros de doutrina cristã para você nutrir. Eu estou até receoso de fazer um apelo relacionado à quarta e ao domingo, porque parece que eu estou legislando em causa própria. Né? Então, use o estudo bíblico e use a escola bíblica para o seu bem. Mas eu não vou nem falar sobre isso. Se você não quiser vir para cá, se não dá para você vir, tudo bem. Mas estude a Bíblia. Se debruce na Bíblia. Conheça a sua Bíblia. Porque esse é o único meio de você conhecer o poder de Deus. Me desculpe. Campanha de oração. Milagres a rodo. Você vê endemoniado, você vê coxo falar, cego correr, é de proposital. Surdo andar, não vai aumentar a grandeza da sua visão sobre o poder de Deus. Às vezes a gente acha, né? Não, mas se eu visse um anjo, ou se eu orasse por alguém e a perna esticasse, aí eu ia crer que Deus é verdadeiro. Aí eu ia crer que Deus é poderoso. Na Escritura, Jesus curou um paralítico, Jesus curou cego de nascença, Jesus curou endemoniado, e todo mundo que viu, não creu no poder de Deus. Não creu no poder de Deus. No Pentecoste, que talvez foi o lugar onde o Espírito desceu, fogo puro, o que as pessoas falaram? Eles estão embriagados. Agora, quando é que eles creram no Evangelho? Quando a Bíblia foi aberta e foi explicada, o poder de Deus foi visto. Do contrário, irmãos, essas experiências, elas podem perpetuar um estado de ignorância. Jesus corrige a teologia dos saduceus. E você precisa ter teologia. É uma coisa séria. A gente briga, por exemplo, a gente fala que o exercício da teologia é o exercício por precisão. Então, às vezes a pessoa fala uma coisinha errada, muda tudo. Muda tudo. Por exemplo, agora, vocês devem ter visto, o Leão XIV, considerado o Papa da Igreja Católica Apostólica Romana, mudou a palavra que se tratava para Maria. Maria não é mais vista como corredentora. Ele defendeu que somente Jesus salva. O pastor João Paulo até mandou uma foto para mim e disse assim: boa, Leão 10, falta só 4 sola. Começou o primeiro, Solos Cristo, né? Entende? Agora, isso não é besteira e baboseira e preciosismo de religiosos. São assuntos que tratam com a eternidade da alma. Portanto, meu irmão, conheça a sua Bíblia.
e conheça também o poder de Deus. Conheça o poder de Deus. Às vezes a gente, parte dos nossos medos, eles estão porque nós não conhecemos o poder de Deus. Parte das nossas ansiedades está porque nós não conhecemos o poder de Deus. Parte das falsas expectativas que nós criamos sobre nós mesmos está porque nós não conhecemos o poder de Deus. Parte de muitas das nossas insatisfações, elas estão relacionadas a isso, porque nós não conhecemos o poder de Deus. Não é? Como é que você lida com a morte? A morte, você lida bem com a morte? Não é? Ou a morte lhe assusta? Tem medo da morte. Alguns têm. Conheça o poder de Deus. Você vai viver uma vida mais esperançosa. Amém? Jesus vai corrigir a visão deles. Jesus vai dar uma aula de interpretação bíblica para os saduceus. E ele vai dizer, quando ressuscitarem, eles não serão, a ressurreição não vai ser uma potencialização da vida que a gente já tem aqui. Esse é o ensino de Jesus. Aí, por exemplo, às vezes nós enfatizamos o céu como uma terra melhorada. Então, o que é o céu? É um lugar que não vai ter choro, é um lugar que não vai ter morte, é um lugar onde eu vou ver os meus amigos, vou ver minha família. E Jesus está dizendo, ei, no céu não vai ter essas coisas. O principal atrativo do céu é Deus. Não é a ausência de morte. Não são seus amigos. Não são os entes queridos que já se foram. Eles vão estar lá. Se morreram em Cristo, vão estar lá. Mas o principal atrativo do céu deve ser Deus. Deve ser a adoração ao Senhor. E essa preocupação de quem ela vai ser esposa reflete uma ignorância quanto à realidade do céu. Deixa eu dar uma coisa que talvez possa desestimular algum dos irmãos. O céu vai ser um culto eterno. O céu é um culto eterno. Se você, portanto, não sente confortável neste lugar que passa 2 horas, talvez você poderia considerar outra possibilidade. Porque o céu nada mais é do que eternamente os povos reunidos para louvor e exaltação do nome de Deus. O céu nada mais é do que um culto eterno. Isso deveria mudar em que na nossa vida? Qual a mudança prática que isso deveria fazer? Deveria lembrar que cada domingo eu vou me preparar para a eternidade. Eu vou vir para o culto. Eu vou entregar a minha melhor energia no culto. Eu vou entregar a minha melhor devoção no culto. Eu vou me concentrar, porque eu vou me preparar para adorar o Senhor, a quem eu adorarei eternamente. Mas se para você é enfadonho o céu, aí eu posso até abrir aqui uma margem para dizer que talvez o céu não vai ser o culto como nós fazemos aqui, não é? Talvez não, a pregação certamente não serei eu, porque nem eu aguentaria. Eu sei que para vocês, se fosse a eternidade todinha eu pregando, eu poderia chamar isso de outra coisa, não de céu. Certo? Não é para rir não, gente. Era para dizer, não, pastor, é isso mesmo. Não, pronto, obrigado. Mas o pregador do céu vai ser o próprio Deus descortinando a sua glória para nós. O pregador do céu vai ser o próprio Senhor revelando em grandeza e majestade para nós. De modo que o nosso principal anseio para ir para o céu não é se livrar das dores nas costas ou dos boletos que eu tenho para pagar. Isso tudo vai acontecer, mas é secundário. O principal anseio de ir para o céu é que lá estaremos eternamente diante da face do Cordeiro. Amém? Vamos para o céu? Amém, aleluia, amém. Aí ele explica de novo, Agora Jesus vai dizer, quanto à ressurreição, já que vocês têm dúvida, eu vou explicar para vocês. Você lembra quando Deus apareceu para Moisés?
e disse: eu sou Deus de Abraão, de Isaac e Jacó. Vocês lembram dessa passagem? Como é que ele é Deus de Abraão, Isaac e Jacó, se da época de Moisés para a época de Abraão, Isaac e Jacó, Abraão, Isaac e Jacó já tinham morrido? Acaso ele é Deus de mortos? Ele é Deus de quê? E se ele diz que é Deus de Abraão, Isaac e Jacó, significa que Abraão, Isaac e Jacó estão vivos. Eu recebi esses dias um visitante aqui na igreja, aí ele olhou assim, ali na foto, ali no salão, né, Dimas e Dalva, aí ele falou assim, ó, quem são esses? Aí eu disse, Dimas e Dalva, foram um dos membros fundadores aqui da nossa igreja. Aí ele falou assim, eles estão vivos? Aí eu disse sim, o Dimas mais que a Dalva, mas os dois estão vivos. Aí alguém falou assim, não, o Dimas morreu. Eu disse, não, ele está vivo, ele só está lá no céu. Porque Deus, eu lembrei, foi exatamente isso que eu estava estudando, eu disse, Deus é Deus de vivos e não de mortos. Amém? O Dimas está mais vivo do que eu, por exemplo, estou cansado aqui, né? Do que alguns. Amém? Então o céu, irmãos. E aqui vem o verso 27, o céu é esse lugar onde Deus se manifesta. E tem o verso 27. Ora, ele não é Deus de mortos e sim de vivos. E aí ele faz uma coisa. Vocês cometem grande erro. Isso aqui é muito interessante. Por quê? Porque hoje, a nossa geração, as pessoas elas não estão mais preparadas para serem rejeitadas. Né? Hoje, a rejeição ela se torna um potencializador de muitas fragilidades. E Jesus diz assim, ó, vocês estão errados. E eu estou fazendo isso até pelo próprio bem de vocês. Porque apontar erro, hoje em dia, é visto como um sinal de ódio. Porque o amor acolhe. O amor, ele não olha para os erros. A gente criou uma espécie de amor utópico que ele é incondicional. Né? Mas parte da maneira como Deus decide amar, como o amor encarnado veio, consiste em dizer, você está errado. Percebe como às vezes nós queremos ser mais amorosos do que o próprio Cristo? Porque nós não podemos mais apontar o erro de ninguém. Não é? E aí quando aponta o erro, existe uma frustração, a consequência da frustração é a rejeição, e aí é uma via de mão dupla. A pessoa não quer ser rejeitada por afirmar o erro, a pessoa que está errada não quer ouvir o seu erro, né? E aí, irmãos, eu pessoalmente luto demais para me corrigir erro de alguém. Por mim, eu disse assim, inclusive agora mesmo eu falei do celular, né? Você é adulto, você fala o que você quiser, não foi? Eu faço isso não, eu vou recorrigir aqui, vou rebobinar aqui minha fala, preste atenção, mas a minha inclinação natural é ver a pessoa fazendo errado. A vida, você é crente, a sua Bíblia está lá, da mesma que está para mim, tal. Aí eu sempre me lembro do amor que Jesus tinha e dizer, rapaz, está errado. Vocês estão fazendo coisa que é errado. E isso é uma manifestação de amor. Minar uma correção para alguém é um ato de egoísmo. E muitas vezes nós fazemos isso. Agora, quando eu digo que é para a gente fazer, não é para a gente chegar e dizer assim, raça de víbora, né? Quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Né? Você vai queimar no quinto dos infernos. Não, mas observe como Jesus, ele é amoroso. Há espaço, irmãos, para a repreensão amorosa. E eu queria encorajar você, se você tiver a possibilidade, dentro da sua casa, com o seu marido, com a sua esposa, para os mais corajosos, certo? Há espaço para repreensão, porque está dentro do ato de amar, mostrar, isso está errado, certo? Aí continua aí o embate com Jesus. Chegando nos escribas, tendo ouvido a discussão entre eles, vendo como Jesus lhe houvera respondido, perguntou, qual o principal dos mandamentos? Jesus respondeu, o principal é, ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amará, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de toda a tua força. O segundo é, ame o próximo como a ti mesmo. Não é, ame a si mesmo para depois amar o próximo, né?
Nosso povo eu amo primeiro a Deus, depois eu tenho que me amar, para depois eu amar o outro, né? Eu acho estranho isso. Aqui, pelo menos na minha, é Deus e o próximo, né? Aí, não, porque uma vez eu acho muito engraçado, a pessoa disse assim para mim, o meu erro é porque eu amo demais os outros. Aí interessante. Eu sou muito besta, eu amo demais os outros, aí eu me prejudico. Aí interessante, você está errado em fazer o que Jesus disse que era certo. Aí depois eu fui ver qual era o prejuízo, é que ela estava esperando reciprocidade. Jesus, quando ele ama o próximo, ele não espera a reciprocidade. Então, às vezes, a nossa frustração, ela consiste, talvez, da expectativa que nós criamos. O amor cobre uma multidão de pecados. E Jesus, a maior manifestação de amor, amou o seu e foi colocado aonde, gente? Num trono de majestade, com gente balançando folha de coqueiro, com uva doce para ele. Foi colocado aonde? Numa cruz. Portanto, ao amar, ao decidir amar, você pode esperar a rejeição. E a rejeição dos outros não é um sinal para você deixar de amar. Talvez seja um sinal para você aumentar o amor. Disse-lhe o escriba, muito bem, mestre. E com verdade disseste que é o único mandamento e que não há outro. E que amar a Deus de todo o coração, de todo o entendimento, de toda a força, e amar o próximo como a si mesmo, excede sacrifícios e holocaustos. O cara entendeu. Observe que Jesus está dentro do templo, ele acabou de purificar o templo, acabou de condenar sacrifício e holocausto que não é feito de coração, e o cara entendeu o que Jesus falou. Mas olha o que Jesus responde. Vendo que ele havia respondido sabiamente, declarou, não está longe do reino de Deus. Mas observe que mesmo correto, ele ainda não está dentro do reino de Deus. Ele pode estar perto do reino de Deus, mas ainda não está dentro. Quantas pessoas, irmãos, eu tenho um profundo sentimento de seriedade quando a gente trata sobre o reino de Deus. Porque eu não queria que daqui a 60 anos ou 80 anos, alguém que senta nessas cadeiras estivesse queimando no inferno. E uma das razões pelas quais as pessoas ninguém vai para o inferno achando que vai para o inferno. Todos o retrato do Evangelho, quando alguém é condenado para o inferno, ela diz assim, Senhor, eu profetizei, ela achava que ia. Todos os 3 relatos de Jesus condenando alguém, a pessoa estava certa que ia para o céu. E aí, irmãos, eu não estou aqui querendo também assustar ninguém. Oh, meu Deus do céu, vai abrir o chão aqui, o capeta vai puxar pelo pé e vai ficar atacando tridente em você. Não é isso. Mas é para que você avalie a sua vida. Será que você demonstra frutos de conversão genuína? Será que você entendeu o Evangelho de Cristo? Será que você está perto do reino, ao ponto de se reunir com o povo do reino, ouvir a palavra do reino, adorar com a sua boca o dono do reino, mas ainda não está dentro do reino? E ele segue o seu ensino. Jesus, ensinando no templo, perguntou, como dizem os escribas que Cristo é o filho de Davi? O próprio Davi disse pelo Espírito Santo, disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita até que eu ponha os inimigos por debaixo dos teus pés. O mesmo Davi chama Senhor, como pois ele é seu filho. E grande multidão o ouvia com prazer. Interessante aqui, eu me lembro muito da Elô, a minha Elô, que um dia ela foi me chamar, né, disse assim, eu disse, Elô, aí ela, o que é? Aí eu disse, não é o que é não, filho, é Senhor. Aí ela, o que é, Senhor? Eu estava tentando ajudar ela, ensinar como tratar as autoridades e tal, com respeito, não sei o que, aquela coisa toda. Mas é normal que o filho se refira ao pai, pelo menos naquela cultura. Hoje eu sei que é esse conceito está diluído e tal, não quero militar a favor disso aqui. Mas naquela cultura, pelo menos, sobretudo com o rei, o filho chamava o pai de Senhor. E aí Jesus coloca, como é que Davi chama de Adonai o seu próprio filho? E ele corrige a interpretação do Salmo 110.
Observe que o trabalho de Jesus, irmão, é abrir a Escritura. Todas essas 3 passagens, ele está abrindo a Escritura e está interpretando a Escritura. Observe a importância de manusear bem a palavra da verdade. Então, ele provou que ele, o Messias, era acima de Davi, mas ele vinha da linhagem de Davi. E para mim o que é mais curioso, gente, aqui no verso 37, é o finalzinho do verso 37. Olha que coisa maluca, isso dá uma loucura na minha cabeça. Bota aí, Lucas, por favor, verso 37. E a grande multidão o ouvia com... Essa grande multidão, 3 dias atrás, aclamou ele, hosana ao que vem em nome do Senhor. Essa mesma multidão agora escuta ele com grande prazer, mas essa mesma multidão daqui a pouco vai gritar, crucifica-o. Crucifica-o. E aí, a pergunta que eu faço para você, é para que você olhe para o seu próprio coração, porque ao longo desses 48 anos de Igreja de Cristo, pessoas já sentaram nesses bancos e ouviram essa pregação com alegria e prazer, mas hoje negam a Cristo. Hoje negam a Cristo, e é possível que alguém com o coração aberto, no culto, escute a palavra, tenha até prazer, alegria, bata no final das costas e diga, a mensagem foi uma bênção, mas depois não esteja mais. Estou falando aqui porque ela pode sair daqui para outro lugar, mas algumas vezes, algumas pessoas saíram daqui, foram para um caminho de rebeldia contra o Senhor. E aí, irmãos, é preciso dar um alerta. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Aquele que está em pé, cuide para que não caia. Ninguém se desvia saindo de um culto com o coração alegre, na segunda-feira está rebelde. O processo de rejeitar o Senhor começa com o mero esquecimento da leitura bíblica. Você não lê mais a Bíblia, daqui a pouco você não está mais orando, daqui a pouco as reuniões da igreja são secundárias, daqui a pouco você vai não mais sentindo falta, e daqui a pouco você esqueceu do Criador. Porque a nossa vida é preparada para lhe fazer esquecer as coisas que são mais importantes. Não, tem dia que você acorda, vai dormir, é tudo no automático. Alguém já tem assim, acorda, aí começou, resolve o problema. Quando você para, meu irmão, não sei nem o que foi que eu fiz hoje. É corrida. A vida é preparada, hoje o nosso século é preparado para tirar tempo você de meditação, de ócio, né? Inclusive tem aquela música de que o tédio é o maior inimigo que existe. O tédio é uma bênção. Só que no tédio você tem que se ouvir. No tédio você vai ter que lidar com os seus medos, com os seus anseios. E aí você precisa ter material na sua alma para lidar com isso. Então, irmãos, não escute com prazer e rejeite a Cristo. O verdadeiro salvo vai perseverar salvo até o último dia. Hoje não é o dia mais importante da sua vida, a menos que hoje seja o último. O mais importante não é como você escuta a palavra hoje, é como está o seu coração com Jesus no dia que o anjo da morte passar lá na sua casa. Amém? Vamos avançar. Ao ensinar, dizia ele, guardai-vos dos escribas, que gostam de andar com vestes talares e das saudações nas praças, e das primeiras cadeiras nas sinagogas e dos primeiros lugares nos banquetes, os quais devoram a casa das viúvas e, para o justificar, fazem longas orações, e estes sofrerão juízo muito severo. Então aqui Jesus critica de novo a liderança religiosa, certo? E eu quero dar um aviso para os irmãos. Eu fui para uma conferência uma vez, muito legal, a conferência é como identificar um lobo vestido em pele de cordeiro, um pastor lobo.
Aí eu estava com a Keisa, eu disse, Keisa, segura aqui a Elo, que essa palestra eu quero assistir, porque se um dia acontecer, eu quero estar por dentro. Como é que eu vou identificar os lobos? Aí o cara falou assim, ó, se você veio para cá achando que você vai procurar lobo nos outros, eu quero que você saiba que o primeiro lobo que você tem que proteger a sua igreja é você. Aí eu... Então, esse espaço aqui, ele é um espaço muito perigoso, para o meu coração, inclusive. Estar aqui, como os outros pastores, ser visto, ser querido e amado, é uma tentação. E olha o que é que eles fazem aqui, ó. Eles fazem para ser visto. Eles fazem porque querem admiração. Gente, vocês já perceberam? E aqui, uma vez eu estava num lugar e o cara estava tacando pau nos pastores. Tacando pau assim, pastor é todo ladrão, não sei o quê. Aí uma das pessoas que estava lá sabia que eu era pastor, né? Se você não vai falar nada não, esse cara ele tem razão. Ele tem razão. Esse espaço já foi utilizado para manipulação. Esse espaço já foi utilizado para apropriação indevida de dinheiro. Esse espaço já foi utilizado para que os homens encontrem senso de significado e pertencimento na vida. Porque é muito bom vir aqui diante de um povo falar e tal, ser admirado e aquela coisa toda. Mas o que Jesus fala é que você deve guardar, não seja inocente com os líderes religiosos. Não seja inocente. Uma vez eu fui pregar num lugar, aí o irmão falou assim para mim, ó, você é um homem de Deus. Aí eu disse, por quê, macho? Porque eu falei essas palavras bonitas, qualquer um com 4 horas lendo um livro fala o que eu falo. Você não tem como avaliar o que eu sou por conta disso. Quem tem que saber quem eu sou é a minha comunidade, que está comigo no dia a dia, que conhece os meus podres, que sabe que eu uso a toalha da minha esposa, né? Eu vi hoje, Jamile, presta atenção, Jamile. Que sabe dos meus defeitos, que sabe. Por isso que a igreja local é uma bênção. E eu não gostaria que os irmãos esquecessem essa exortação que Jesus dá. Guardem-se dos líderes. E qual é a melhor maneira de você guardar dos líderes? Conheça a palavra. Nós, os pastores dessa igreja, não somos mediador do seu relacionamento com Deus. Nós não somos inquestionáveis. Nós não somos os ungidos intocáveis. Nós somos pó. E esse espaço pode ser um espaço, e vocês precisam nos ajudar, orando pelos seus pastores, orando por nós, para que Deus mantenha fiéis, para que Deus nos livre da tentação. E aí, gente, o que é que o líder infiel ele faz? A marca dele, ele olha para o povo com aquilo que o povo pode dar, e não aquilo que ele tem para oferecer. É a mentalidade do se beneficiar, não do dar, do oferecer. E aqui, ele oferece, ele rouba das viúvas, e aí para justificar o roubar dele das viúvas, ele faz o quê? Vai de camisa branca no Instagram, cara limpa, dizer que errou, mas está aprendendo com o processo, quem conhece ele sabe, que ele não é assim, não é? Não, o script é o mesmo, o script é o mesmo, e aí vai lá depois fazer oração, aí chora, oh meu Deus, eu estou tão arrependido, e tal, mas observe, o que é que Jesus diz sobre esses caras? Diz que eles sofrerão um juízo mais severo. Então tem um lado do ministério pastoral que é uma bênção. Tem muitas bênçãos em ser pastor. Mas isso aqui, gente, me faz balançar as pernas, ó. Os outros pastores aqui da igreja, seremos julgados de modo mais severo do que vocês. Principalmente se usarmos deste espaço para benefício próprio. Então orem por nós, tá bom? Orem para que Deus nos dê graça, nos ajudem. Se vocês verem algo errado nas nossas vidas, com amor, vocês têm liberdade e acesso.
Nós não somos inquestionáveis. Nós somos vulneráveis. E Deus nos deu vocês como um meio de resguardar a nossa vulnerabilidade. Amém. Último ponto, para me terminar dentro do meu tempo. Ele vai falar da viuvinha pobre. Acabei de falar sobre isso, agora eu vou falar sobre dinheiro com vocês, sobre a oferta. Assentado diante do gasofilaço, observava Jesus como o povo lançava ali o dinheiro. Observe que tem um contraste aí, ó, entre os líderes que fazem para se amostrar e essa viuvinha. Muitos ricos depositavam grandes quantias. Vindo, porém, uma viúva pobre, depositou 2 pequenas moedas, correspondente a um quadrante. E chamando os seus discípulos, disse-lhe: em verdade, verdade vos digo, que esta viúva pobre depositou no gasofilácio mais do que todos os ofertantes. Porque todos eles ofertaram do que lhes sobrava. Ela, porém, da sua pobreza, deu tudo quanto possuía e todo o seu sustento. Essa viúva, ela representa o ideal de alguém que entendeu o que ele falou anteriormente. O ponto aqui não é sobre dinheiro. Não é sobre dinheiro. O ponto é que o dinheiro é um diagnóstico para revelar o coração da viuvinha. Então, tem o exame de sangue, faz o exame e depois tem as taxas. Aí, aquelas taxas ali, elas não são fim em si mesmo. Elas são um meio para chegar no descobrimento da doença. É assim mesmo? É? Não falei besteira não, né? Essa é uma área totalmente estranha a mim. Mas, pelo que me consta, é isso mesmo. Então, a oferta, ela não é um fim em si mesmo. O Senhor não está interessado em quantidade. O Senhor está interessado em proporcionalidade. Aqui na nossa igreja, nós convencionamos que 10% é uma boa maneira de você mostrar um coração semelhante ao da viuvinha. Mas a gente não sabe quanto é que você ganha. E deixa eu dizer uma coisa para vocês, quem estava aqui na última assembleia, o irmão Flávio falou, a gente nem sabe quem é dizimista aqui. O irmão Flávio disse, só quem sabe é ele e Deus. Então, meus irmãos, eu queria encorajar você não a contribuir. Eu queria encorajar você a olhar do seu coração. Porque 10% não é uma quantidade, é uma proporção. Estou desempregado, você ganha R$10, você tem R$1. Se você, aí eu não vou fazer as contas, porque a probabilidade de eu errar é muito grande. Eu só consigo 10, 100, é 10, né? 1.100, pronto, é o máximo que eu consigo fazer. Né? Na dezena ali. Então, a grande questão não é quanto você dá, mas é da generosidade do seu coração. Se é sacrificial, se a devolução do dinheiro, ela representa um coração grato, porque às vezes nós acreditamos que se eu não ofertar, eu vou ter mais dinheiro, e tendo mais dinheiro, eu vou comprar mais coisas para mim, e a aquisição de mais coisas vai me fazer mais feliz. Talvez eu possa, se eu não der o dízimo, eu vou poder viajar, ou vou poder ter um ar-condicionado em casa, vou poder ter isso, vou poder ter aquilo, um carro melhor, e com isso eu vou ter qualidade de vida. E aí, irmão, vou dizer, se a sua qualidade é comer em restaurante bom, ter ar-condicionado em casa, você não entendeu o que é a vida. Não entendeu o que é a vida. Por isso, eu desafio você, meu irmão, seja um dizimista. Não de quantidade, mas de proporcionalidade. Não oferte dinheiro, oferte seu coração. Oferte seu coração. E aqui, essa fala, eu preciso dizer, é exclusivamente para os membros da igreja. Se você está nos visitando, esse não é um desafio para você. Não é um desafio para você. E os membros são convidados a estar na assembleia, onde nós temos aqui prestação de conta, e uma igreja seríssima, ética, burocrática na administração do dinheiro. Todo centavo que entra e que sai é registrado, e todo membro dessa igreja tem acesso a tudo.
Isso é uma morte da desculpa. Para você dizer assim, não contribuo porque eu não sei o que aqui vai. Não é? Então, meus irmãos, sejamos como essa mulher. Observe que ela ofertou tudo. Ela deu o coração dela, ela deu a vida dela. E como transbordamento da entrega da vida, foi que ela fez o Pix. E o Pix dela foi só 3 moedas. Que para o templo não significa nada. Não compra um bode. Um bode não, bode é caro. Compra um passarinho. Uma rolinha, não compra. Mas Jesus disse que ela deu mais do que todos os outros. Porque ela deu com o coração. Então, meu irmão, não interessa. Eu convido você a ser mais generoso. Está chegando aí o ano que vem. Você deve se organizar financeiramente e fazer como Caim. Senhor, das minhas premissas é que eu vou ofertar na tua casa. Não vou ofertar do que sobra. Eu vou ofertar do primeiro dinheiro. E todo o meu orçamento vai ser construído à luz do resto. Porque eu quero te honrar com o meu bolso. Quero te honrar com a minha língua, com a minha vida, mas no meu bolso eu também quero que te honre. E aí, irmãos, como eu falei para vocês, na oração aqui da oferta, eu creio que Deus dá dinheiro para os crentes. Isso é o que eu chamo de missiologia da prosperidade. Tem a teologia da prosperidade, né? Você já viu? Essa é do cão. Mas a missiologia da prosperidade é uma bênção. O que é? É quando Deus dá dinheiro para você, para que por meio de você outros sejam abençoados. Por quê? Para quem tem fome, Deus dá o quê, gente? Deus dá pão. Mas para quem semeia, Deus dá o quê? Semente. É o que ele ensinou na palavra. E eu gostaria que nós continuássemos sendo uma igreja não faminta, mas uma igreja sementeira. Uma igreja sementeira. E para isso nós precisamos ser generosos. E generosidade não tem a ver com quantidade, tem a ver com disposição do coração. Converta o seu bolso. Em nome de Jesus. Amém? Terminar desse jeito, né? Deixa eu pegar aqui outra aplicação para não ficar assim tão... Eu preparei um bocado, mas eu queria falar sobre ressurreição, então. Irmãos, a nossa vida não vai acabar aqui. Você não vai deixar de existir quando você morrer. Seus olhos vão fechar, mas você ainda vai continuar com eles abertos. Então, viva uma vida que anseia a ressurreição. Coloque todas as suas esperanças na ressurreição. Não diga para si mesmo, no dia que você estiver abatido, que mudanças terrenas podem melhorar a sua vida. Não diga. Coloque toda a expectativa de melhoria na sua vida na ressurreição. E viva uma vida que você se orgulhe na ressurreição. Sabe uma das coisas mais legais para mim? Quando Jesus ele aparece depois da sua crucificação, Tomé pede para fazer o quê, Tomé? Pede para tocar, né? Mas como é? Ele não havia ressuscitado? Por que Tomé pede para tocar se ele havia ressuscitado? E se a ressurreição vai deixar o meu corpo perfeito? Eu acho, com 99,8%, que as nossas cicatrizes nós carregaremos ela para a eternidade. E eu gostaria de que quando eu olhasse para a minha mão, ou para o meu corpo, e ver cicatrizes, não fosse porque eu caí de moto bebo, desonrando ao Senhor, mas foi porque talvez eu caí de moto indo pregar o Evangelho, indo buscar sustento para a minha família. Que as minhas cicatrizes, que carregarão comigo, que andarão comigo durante toda a eternidade, sejam marca de uma vida digna do Evangelho que eu vivi aqui na terra. Amém? Melhor essa, né? Vamos orar?
Fique de pé se você puder. Queria que você colocasse a sua vida diante de Deus. A gente falou sobre muitas coisas, o texto é longo. Talvez o sermão não for dos mais emocionantes. Mas no final das contas, gente, o que precisa haver é mudança. Tome decisão de ler a Bíblia, tome decisão de ser generoso. Eu queria dar um tempo aí, 3 minutinhos, para você ver quais as decisões você vai tomar na sua vida. Talvez seja melhorar a administração dos seus recursos, do seu tempo. Seja estudar a Escritura com mais profundidade. Seja avaliar a salvação. Será que eu realmente sou um salvo? Será que eu realmente crio em Cristo, fiz dele o precioso da minha alma? Que o Senhor revele a autoridade dele para nós e que ele seja a única palavra, a última palavra sobre as nossas vidas. Senhor, está aqui o teu povo, Pai. Tua palavra aberta, lida, explicada para o meu coração e dos meus irmãos. Senhor, que o Senhor ajude a não só hoje ouvirmos com alegria, mas morrermos ouvindo com alegria. E que a esperança da ressurreição nos lembre que o Senhor é um Deus de vivos e não de mortos. E que a verdadeira vida não consiste, Senhor, em ser livre das mazelas humanas, mas que a verdadeira vida consiste em Te adorar para sempre e eternamente. Abençoa o Teu povo, abençoa a Tua igreja, em nome de Cristo. Amém, aleluia, amém.